Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação das professoras de língua portuguesa, a Maria Alice de Souza e a Ludmila Lima. Seja bem-vinda, professora Ludmila. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo aí na sua tela. Enquanto você envia mais dúvidas para a gente, vamos relembrar mais algumas aulas de língua portuguesa de hoje. Professora Ludmila, tudo bem? Tudo Seja bom. bem-vinda para mais um ano. Conta pra gente aí o que os alunos viram no quarto e no quinto ano hoje. No quarto ano, nós vimos a separação das palavras em sílabas e a classificação das palavras quanto ao número de sílabas que elas possuem. E no quinto ano, nós vimos a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, aquela sílaba que a gente fala com mais ênfase. Obrigada, professora Ludmila. Agora que já relembramos as aulas da professora Ludmila, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? E a nossa primeira dúvida, desse segundo bloco é para você. Como se separa em sílabas a palavra objeto? A palavra objeto, ela é trissílaba e nós separamos ob, o O e o B, jeto. Às vezes, isso gera alguma confusão quando a gente está começando a entender as sílabas, porque alguns alunos esperam que a sílaba seja sempre uma consoante primeiro e depois uma vogal, mas isso não é verdade, então, objeto. Né? Também não separamos o B, não existe sílaba sem vogal, né? Não existe uma sílaba que seja uma consoante sozinha. Então, é trissílaba e o B fica junto com o O lá na primeira sílaba. Obrigada, professora. A nossa próxima dúvida é da Ana Lavínia, ela é estudante da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, no município de Curvelo. Ela é estudante do 7º ano, professora. Maria Alice, qual a importância da notícia? Ai, Ana, né? Ana Lavínia, isso. Ana, obrigada pela pergunta. Olha, a notícia é importante porque ela vai informar sobre fatos de relevância pública, né? De que vai ser importante para toda uma comunidade, né, para todo um grupo, né, de pessoas ali. Então, a notícia, ela informa sobre esses acontecimentos de interesse público, tá? Interesse público. Essa é a importância. Então, vai falar, né, de acontecimentos ali da cidade. Às vezes, em algumas comunidades, tem o jornalzinho do bairro, então vai falar o que está acontecendo no bairro. Nós temos, né, os jornais que falam do nosso estado, ou de outros, ou, né, do Brasil. Então, a intenção, a importância é informar. Agora, Ana, nada de conhecimento, de interesse, né? Não é a fofoca. Por isso a notícia o fato tem que ser relevante. Não é fofoca, né? A confusão ali do condomínio, na rua e tal, não. É de conhecimento, né? É público, né? Obrigada, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão também é para você, só que agora é do 3º ano, é do Daniel. Ele é estudante da Escola Estadual Ministro Adalto Lúcio Cardoso, no município de Curvelo. Quais são as características de um conto fantástico? Ah, legal. Daniel, obrigada pela pergunta. Curvelo mais uma vez, Mais uma vez, verdade. Legal. Olha, nós vamos ver que o conto fantástico, ele vai trabalhar com aquelas situações inusitadas, inverossímeis, que nos surpreendem. Tá? Então, nós vamos comentar, e daqui a pouco acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre o conto fantástico, mas adiantando. Ele parte de uma situação, às vezes ele até começa de maneira, assim, esperada, mas depois ele vai para um caminho que é completamente inusitado. A gente tem um conto que é muito famoso, uma novela, na verdade, uma novela que é muito famosa, que chama A Metamorfose, do Kafka. O rapazinho acorda um dia e ele se transformou em uma barata. Olha só, então ele acorda, em vez dele ir trabalhar, ele percebe que ele é uma barata. Olha, isso é completamente louco, inusitado. Como você acorda e se transformou em uma barata? E aí o conto é muito legal,
a metamorfose Kafka e tem todo, e o legal é que ele se transformou em uma barata, mas ele tem a consciência humana. Então ele fica pensando que ele precisa, que ele está, né, com a barriga para cima, e ele fica pensando como que ele vai sair da cama, que ele precisa trabalhar, que ele vai chegar atrasado ao trabalho. Então, e é um conto que faz uma crítica muito interessante. Depois nós vamos voltar nisso nas nossas aulas. Mas é um conto fantástico, porque a gente não acorda, né, e se transformou numa barata, né? Ok, tá bem. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do 5º ano. Professora Ludmila, por que precisamos saber identificar a sílaba tônica de uma palavra? Então, a gente precisa saber identificar a sílaba tônica da palavra na hora de escrever a palavra para saber se ela tem acento, né? As crianças perguntam muito assim, essa palavra tem acento? Onde ela tem acento? Então, é preciso saber, e também porque as palavras mudam de sentido se a gente pronuncia na leitura a sílaba tônica errada. Então, quando eu digo análise, é um substantivo, é a análise. Se eu digo analise, aí é um verbo no imperativo, eu estou dizendo para você analisar. Então, a gente precisa encontrar essa sílaba tônica, saber ler a palavra da maneira correta, para não passar a mensagem errada na hora da leitura. Então, é importante sim, para saber acentuar e para saber ler também. Obrigada, professora. As nossas próximas dúvidas, na verdade, é da Maria, são duas alunos que têm a mesma dúvida. É a Maria Fernanda, da Escola Estadual Barão de Macaúbas, aqui em Belo Horizonte, e o Jean Pedro, da Escola Estadual Juscelino Barbosa, de Capelinha. Ele é estudante do 8º ano, e a Maria Fernanda, do 9º ano. Essas dúvidas eram para a professora Rose, mas a gente não conseguiu fazer no outro bloco, né? A professora Maria Alice vai responder. Qual é a finalidade da resenha crítica? Então, Jean e Maria Fernanda, isso. Olha, a resenha crítica, ela vai analisar um objeto cultural. O que eu chamo de objeto cultural? Um livro, uma série, uma exposição de arte, um álbum, né, um disco. Então, ele vai analisar um objeto cultural. É aquilo que Rose já tinha comentado. O resenhista, ele apresenta esses argumentos para convencer a gente a assistir aquela série, a ler aquele livro. Outras vezes acontece muito comigo. Eu não gosto de ler resenha antes, não, porque algumas resenhas têm um spoiler, conta as coisas, e eu gosto da surpresa. Mas depois que eu assisto aquele filme, eu leio aquele livro, eu vou lá na resenha para ver se as impressões que eu tive, a opinião que eu tive, se eu não viajei muito, aí eu sempre leio a resenha, sempre assisto a um filme e depois eu vou ver a resenha. Às vezes, quando eu leio a resenha, eu falo, nossa, eu perdi isso aqui. Algumas vezes já aconteceu, eu assisti a um filme, fui para a resenha. Eles falam uma coisa, eu falo, não tinha percebido isso. Eu vou assistir o filme outra vez. Te abre, né? Para poder... Te dar uma outra visão, sobre o filme. Eu já gosto de ver a resenha antes. A gente tem tão pouco tempo para ver tanta série, para ler tanto livro, que eu já gosto de dar uma olhada na resenha antes para ver se eu não vou perder meu tempo. Para já ir preparada, né, professor? Para não perder tempo. Para não perder tempo. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo que vai merecer meu tempo de hoje. Tá vendo aí? São duas opções aí. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão do 7º ano. Como deve ser a linguagem da notícia, professora? Olha, linguagem objetiva. Nós vamos ver que nós teremos a língua culta, né, o formal, porque, como nós comentamos, todo mundo tem que entender a mesma coisa. Os verbos são na terceira pessoa, não tem essa questão da subjetividade, de emoção. Normalmente, se aparecer adjetivo, são adjetivos ali na descrição de algo, contidos, nada de emoção, de subjetividade. Então, essa linguagem formal, objetiva mesmo. Obrigada. Nossa próxima pergunta é do 4º ano. Como se classifica, quanto ao número de sílabas, uma palavra de 8 sílabas? Bom, a palavra de 8 sílabas vai ser classificada como polissílaba. A gente tem a classificação, né? Monossílaba é uma só, dissílabas são 2, trissílabas são 3.
O poli não significa 4, significa muitos. Então, as palavras que têm 4 ou mais sílabas são polissílabas. Ok, professora, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Wendy, ele é estudante da Escola Estadual Pio XII, isso, no município de Januário, estudante do 8º ano. Professora, é para você. Tenho dificuldade ele é estudante do 8º ano, mas ele tem dúvida, é para você. Tenho dificuldade de diferenciar as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tem alguma técnica em que eu posso usar para melhorar? Bom, eu não tenho uma técnica assim que seja receita, né? Não tem uma mágica. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, quando eu falei análise e analise, para saber se a palavra é proparoxítona, ela vai ser acentuada. Né? Não tem perigo de ser aquela antepenúltima sílaba, a sílaba tônica, e ela não ser acentuada. As oxítonas e paroxítonas podem ser ou não acentuadas. Então, a maioria das palavras são paroxítonas, a grande maioria. E as oxítonas muitas vezes trazem uma sílaba mais complexa no final, ou um U no final, que em vez de O, né, que a gente tem esse som do U feito pelo O. Quando é pelo U, geralmente ela é oxítona, geralmente. Um R no final, então computador, algo que marque a intensidade da sílaba. Então a gente pode perceber com essas dicas. As oxítonas têm alguma coisa que marca a intensidade da sílaba, quando não tem acento, quando tem você sabe. E as proparoxítonas têm que ser acentuadas. Isso aí já te dá uma segurança para identificar. Obrigada, professora. A nossa próxima dúvida é do João Pedro Viana de Souza, ele é estudante da Escola Estadual Nelson de Sena, no município de Governador Valadares, do 6º ano. O que são conjunções? Olha, não foi tema da nossa aula, mas vamos explicar. Conjunções são essas palavrinhas que ligam. No caso, a conjunção vai ligar duas orações. Nós temos as conjunções coordenativas, tá? Porque as duas orações são independentes. Por exemplo, eu falo assim, fui ao shopping, mas não comprei nada. O mas é uma conjunção, tá ligando fui ao shopping, não comprei nada. O mais me dá uma ideia de oposição, porque se deduz, né, que se a gente vai ao shopping, que a gente vai comprar, gastar, criou-se uma expectativa que foi frustrada, não comprei nada. Então é uma conjunção aí que tem a ideia né, de adversidade, de coisa oposta. Nós teremos várias conjunções com essas ideias. Então a gente tem, né, conjunção explicativa, né, teremos, por exemplo, a explicativa, vem agora porque vai chover, tá vendo? Porque está explicando porque é para vir agora. E nós temos também, né, e aí as explicativas, as conclusivas, as aditivas, né, aditivas, são 5. Então, eu vou do início que fica melhor, né? Então, nós temos as adversativas, as explicativas, as conclusivas, as alternativas e as conclusivas, né? Tem que contar nos dedos. E cada uma, né, com essas ideias. E nós temos as conjunções subordinativas. Elas são mais complexas porque elas ligam duas orações dependentes. Se eu falo assim, eu disse que... Olha, se eu parar aqui, você fala, disse o quê? Precisa completar, tá vendo? A primeira oração, ela depende de uma outra oração. E essa segunda oração vai depender, porque vai completar. Então, eu disse que era para você vir, tá vendo? Esse que é uma conjunção integrante. E assim nós teremos vários tipos de conjunções. Teremos conjunções causais, comparativas, conformativas, né? Nós teremos com essas ideias aí, ligando as orações mais, né, que são dependentes. Obrigada, professora. Vamos voltar para o telão? Nossa próxima dúvida é do 5º ano. Se nem toda sílaba tônica tem acento, como fazer para identificar qual é a sílaba tônica em uma palavra, professora? Na maioria das vezes, só de pronunciar a palavra, você vai perceber que colocou mais ênfase em uma das sílabas.
Mas tem um truquezinho que a professora ensina assim lá na sala de aula, que não é assim uma regra, não, mas que é um truquezinho que funciona, que é você chamar pela palavra. Cantar a palavra. Ou cantar a palavra, né? Então você chama Ludmila, né? Mi, o mi, então é o mi, né? É paroxítona. Então, Ludmila. Então, você chamou pela palavra, você vai perceber qual que é aquela sílaba que você esticou mais. Excelente, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do 7º ano. Por que na notícia os verbos são utilizados na terceira pessoa, professora? Vou responder de maneira objetiva. Para trazer a objetividade, né? É na terceira pessoa, porque nós temos essa situação mesmo, né, da objetividade. Não tem a questão da primeira pessoa no singular, que é o pessoal. Então, o verbo na terceira pessoa traz esse distanciamento, traz essa objetividade, leva a que as pessoas entendam aquilo que está sendo relatado da mesma maneira, sem a questão mesmo de interpretações, de identificações, de sentimentalismo. Todo mundo vai entender, né, de maneira direta, né? Terceira pessoa. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida o aluno preferiu não se identificar, é da Escola Estadual Dr. José Pacheco, de Brasilândia de Minas. Professora, para que serve o texto instrucional? A gente já perguntou o que era, mas para que ele serve? É para nos orientar nessas ações mesmo. Por exemplo, eu estou com um jogo, vou jogar. Eu não sei como agir naquele jogo, quais são... Eu falo que é o passo a passo. Eu ia até comentar isso no outro bloco. Hoje nós vamos ter que usar, né? Conexão escola, o Google Sala de Aula, e aí você fala assim, eu não sei fazer isso, como eu faço isso? Aí o professor fala assim, vou te passar o passo a passo. O passo a passo é um texto instrucional. Aí vai falar assim, agora você vai lá no Conexão Escola, você clica ali no obter o seu e-mail, agora você pega o seu e-mail e cola lá, e aí você vai entrar no Google, tá vendo? É o passo a passo. Então ele serve para nos orientar, porque a gente não sabe como fazer algo e o texto vai nos orientar para que a gente, né, tenha esse resultado aí, faça algo. Então o passo a passo que seus professores estão enviando para você é essa maneira, né, de chegar, né, lá no Google, Sala de Aula ou no Conexão Escola, né, o texto instrucional. O que no mundo digital a gente chama de tutorial, né? Verdade. Vamos para a próxima? Nossa próxima questão do 5º ano. Não consigo, professora, memorizar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Tem alguma dica? Eu acho que você já respondeu ela. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque olha o que acontece. Às vezes as palavras são muito parecidas. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então a gente tem a sílaba tônica, última, penúltima e antepenúltima. Observa o tamanho da palavra. Oxítona é a menor palavra que classifica. Última é a menor posição. Aí você vai para penúltima, uma palavra um pouquinho maior. Paroxítona também é uma palavra um pouquinho maior. Depois você vai para antepenúltima, uma palavra gigante. E aí você vai para proparoxítona. Então, pelo tamanho da palavra, você encontra a classificação correta. Obrigada, professora. Nossa próxima dúvida agora veio da Escola Estadual Maria de Lourdes, aqui de Belo Horizonte. É o Christian. O diário é considerado um relato pessoal, professora? Oi, Christian, bom dia. Legal, Escola Maria de Lourdes de Oliveira. Bem, olha, então a pergunta foi se o diário é um relato pessoal. Tem uma diferença, embora eu tenha, tanto no relato pessoal, como no diário, a gente tem essa questão da primeira pessoa, de relatar, né, aquilo que aconteceu. Existe uma diferença que é justamente a duração, tá? O diário tem aquilo mesmo de eu relatar o meu dia a dia, todos os dias.
Quando eu era criança, eu tinha um diário. Então, no final da noite, eu pegava ali o caderninho, aí escrevia, igual aqueles programas humorísticos, né? Querido diário, todo mundo hoje, acha né? que teve diário, né, gente? Então, aí você relatava o dia a dia, comentava. Existe um diário bem famoso, né, gente, que é o Diário de Anne Frank, que ela vai relatar toda aquela situação que ela viveu no período lá, né, da Segunda Guerra Mundial e aquela perseguição aos judeus e tal. Então, ela relata, né, no diário. Inclusive, ela só para de escrever quando ela vai para Auschwitz, então aí ela para de escrever. Mas voltando à pergunta do Christian. Então, o diário, ele tem essa questão mesmo dessa continuidade, de se relatar esse dia a dia. O relato pessoal, muitas vezes a gente tem essa questão de um tema, um foco, e eu falo daquilo naquele contexto, como eu trouxe na nossa aula, eu trouxe um relato de uma brasileira que vive em Moçambique. Então, ela vai relatar aquele momento, aquele contexto que estava acontecendo com ela. Você pode até perguntar, Maria Alice, pode ser que desse relato pessoal a pessoa resolva fazer um diário e continuar escrevendo? Pode ser que sim. Tá? Mas aí o relato, ele tem essa questão de ser mais pontual. E tem uma outra coisa importante. Normalmente, quando a gente escreve um diário, a gente escreve para a gente mesmo. Seria aquela questão de um momento com a gente, o desabafo, refletir o que aconteceu. A gente tinha até chave no diário, né? Tinha chave que não podia ler, e aí a irmã queria ler, a mãe queria ler, aquela coisa, a colega queria ler. Era uma coisa bem mais pessoal. O relato pessoal, não. O relato pessoal eu escrevo porque eu quero levar aquela minha experiência para o outro, para que ele, né, ele saiba, conheça, saiba o que eu vivi. Então, o relato pessoal, a intenção é que o outro leia. O diário normalmente não era. Você escreve, né, mais para você, né? Ótimo, professora, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é da Giovana Henrique. Ela é estudante do 5º ano da Escola Estadual Getúlio Vargas, município de Timóteo. Professora Ludmila, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas? Proparoxítonas, sim. A regra de acentuação mais simples que a gente tem é a das palavras proparoxítonas. Todas são acentuadas. Sílaba é acentuado, pássaro, todas as proparoxítonas são. E se ela não estiver acentuada, mudou a palavra. Como eu falei lá no começo, análise, tirou acento, virou analise. Então, é para se prestar atenção. Tem sim, toda proparoxítona é acentuada. Ótimo, professora. Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida agora é do Alexandre Scarabello, acho que é isso mesmo que fala. Ele é estudante da Escola Estadual Mário Casasanta, do município de Piraguçu, estudante do 6º ano. Professora Maria Alice, qual é a base do poema? Olha, a palavra base, não sei se eu vou responder o Alexandre não, mas vamos lá. Eu vou pensar que essa questão da intenção. Bom, o poema, a preocupação é realmente a linguagem. Por isso que nós temos a questão da função poética. Eu estou preocupada com a mensagem. Por isso o poema tem toda uma preocupação com a escolha das palavras, com a musicalidade, com o ritmo. Então o poema existe uma preocupação estética. Eu não sei quando ele perguntou a base do poema, se ele estava pensando nessa questão. O poema tem essa questão dessa preocupação estética, sim. Então eu me preocupo com isso, com rima. Nem todo poema vai ter rima, tá, gente? Mas todo poema tem esse ritmo, essa musicalidade, tem as figuras de linguagem, porque eu quero a expressividade. Então, o poema se preocupa. Então, eu vou de novo na notícia. Se a notícia quer informar, e ela é direta, objetiva, o poema quer sensibilizar, emocionar. Então, aí eu tenho as figuras de linguagem, a metáfora, a metonímia, a linguagem conotativa, e aí eu tenho os recursos sonoros. Então, o poema tem uma preocupação estética. Se eu não te respondi, Alexandre, semana que vem nós estamos aqui de novo.
Espero ter entendido, espero ter respondido, né, Alexandre? Obrigada, professora. Chegou a hora da gente fazer mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação da professora de língua inglesa, a Carla Ramalho, e da professora Maria Alice de Souza, que fica aqui mais um bloco com a gente. Eu agradeço a presença da professora Ludmila e você, estudante, já sabe como participar. Ligue para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta, não saia daí.